Estamos falando sobre essa libertação, né, das nossas prisões, a fim de apropriar daquilo que é nosso por uma promessa. Nós já estamos no terceiro domingo falando sobre isso, e querendo ou não, dando tempo ou não, domingo que vem nós precisamos encerrar, por uma razão. Esqueci da oferta, né? Já que eu comecei, vou deixar a oferta para o final. No finalzinho a gente faz a oferta. Porque nós começaremos um propósito muito tremendo a partir do dia 8 de agosto. Não, a partir do dia 15 de agosto, né? Então nós precisamos terminar essa série de mensagens até no domingo que vem. Então nós estamos falando sobre nos livrar de nossos complexos de inferioridade, de nosso passado e de nossos pecados. Temos identificado que essas são 3 prisões terríveis e que sempre atravessam no caminho de homens de Deus, de mulheres de Deus, não só na atualidade, mas na história bíblica, né? Historicamente, esses 3 problemas, né? Complexos de inferioridade, problemas com o passado e problemas com o pecado, atravessaram na história de vários homens de Deus e os fizeram cair, os fizeram tropeçar, e com alguns foram capazes até, tais situações foram capazes até de tirá-los de uma promessa que Deus tinha feito a eles. E hoje aqui, irmãos, eu quero focar talvez em 15 minutos, vou tentar fazer isso, e eu estou sendo muito ingênuo em dizer que consigo fazer em 15 minutos, mas vou fazer o possível para ser breve e te deixar com muita clareza esse assunto, né, que é muito importante, sobre encerrar o passado. Há um texto também de Paulo que é muito clássico sobre encerrar o passado, que Paulo diz assim: porém uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Essa é uma atitude muito sábia que Paulo tinha, que era sempre deixar o passado para trás, né, e avançar para um alvo que lhe estava à frente. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, que alguns fantasmas do passado sempre nos tormentam no presente. A gente sabe muito bem que nem sempre é tão fácil nos libertar do que aconteceu ontem. E eu quero que você entenda que esse passado que nós estamos tratando hoje pode ter acontecido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Mas esse passado pode ser simplesmente o dia de hoje, amanhã. Ou o dia de ontem, hoje. Ou seja, o passado que pode estar te prendendo também pode ser algo recente. Algo que você viveu ontem. Algo que você ouviu ontem. Algo que você ficou sabendo ontem. Algo que você cometeu ontem. E que pode estar atormentando você hoje. Então, o mais importante para a gente entender aqui nessa mensagem é que os nossos passados, ou o nosso passado, precisa ser encerrado. A nossa vida, ela é feita de altos e de baixos, sim ou não, irmãos? De experiências de vitória, experiências de derrotas, né? Experiências bem-sucedidas e má-sucedidas. E que se nós não encerrarmos alguns ciclos na nossa vida, dificilmente nós encontramos força para recomeçar, para reiniciar. Eu não sei quais são os sabores de derrota que você tem tido na sua vida nesses dias. O que eu sei é que quando esses sabores de derrotas vão se acumulando no nosso lábio, né? no nosso sabor, na nossa boca, né? Os sabores acumulando no nosso paladar, encontrei a palavra. O fato é que nós vamos nos tornando pessoas depressivas. A depressão é um problema que nós temos com o passado. Ninguém está deprimido com o futuro. As pessoas podem estar ansiosas com relação ao futuro. Minha esposa já me ensinou isso, que o problema com o presente é o estresse. O estresse está sempre relacionado ao seu presente.
a tudo aquilo que você tem que fazer naquele dia. A ansiedade relacionada com o seu futuro e a depressão relacionada com o seu passado. Por você não ter resolvido, por você não ter encerrado o seu passado. Então eu não sei como está o sabor de derrota no seu paladar, se você já digeriu isso. E ninguém pode mensurar, irmãos, o quanto este sabor é amargo no teu paladar. Nós temos, vocês sabiam disso? Nós temos paladar diferente, sabiam disso? Paladar diferente. Tem algo que eu não sabia que existia, mas que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é paladar infantilizado. Pessoas, por exemplo, que gostam muito de doce, chocolate, leite com Toddy, e pode ter um paladar infantilizado, né? Então, nós temos paladar diferente. Tem gente que gosta de piqui, tem gente que detesta o piqui. Tem gente que gosta do agridoce, gosta de uma banana no meio da comida, gosta de um mamão. Quem gosta, irmão, de colocar um mamão no meio do arroz e comer com bife? Amo mamão, arroz, kiwi, morango, manga. Eu amo coisas doces no meio do sal. É paladar. É paladar. Então, eu não posso dizer que algo é ruim e bom de maneira absoluta, porque depende do paladar. Da mesma forma, eu não posso julgar o quão amargo a derrota ou o fracasso foi na tua vida. Uma coisa super banal que aconteceu comigo, e eu lembro até hoje do sabor terrível, amargo e pesado porque demorou para eu digerir, que foi quando eu reprovei, irmãos, numa prova de moto. Eu tinha carteira A é de carro, né? Então eu tinha carteira B e eu fui fazer inclusão para a carteira A. Já viram que eu entendo tudo. E aí para mim foi tão frustrante, porque eu peguei a moto, estava dando tudo muito certo. Quando eu falei, Espírito Santo, me ajuda, eu caí da rampinha assim. Acho que o Espírito Santo veio com tanta força que me desequilibrou. E eu fiquei, irmãos, pensa num sabor de derrota. Eu fui para a porta da loja que a minha esposa trabalhava na época. Que sabor amargo, demorou demais a digerir aquilo. Por algum momento eu disse, não vou fazer esse negócio mais nunca, eu vou desistir disso. Então a gente nunca sabe qual é o teu paladar. Entende isso? Nunca sabemos qual é o teu sistema digestivo, né? Se vai digerir o passado rapidamente e está resolvido, ou se vai ficar remoendo isso por anos, por semanas, por meses e assim por diante. A gente tem uma história que eu gosto de lembrar dela quando eu falo sobre encerrar passado, que é a história que o profeta Samuel viveu com o rei Saul. Samuel não era um homem carnal, gente, escuta aqui, longe disso. Samuel foi um dos homens mais espirituais que Israel conheceu. Uma das pessoas que mais ouviu com clareza, ou que teve maior clareza em ouvir a voz de Deus, um dos maiores profetas e intercessores da nação de Israel. Aliás, o último juiz, talvez pode ser considerado até como o primeiro profeta na época de reis, né, na época dos reis, e também um sacerdote. Talvez não, foi o último homem que acumulou essas três funções: juiz, sacerdote e profeta. Samuel foi um cara acima da média, um menino, lembra? Filho de Ana que não podia ter filho, seu pai chamava Elcana, toda uma história linda. Foi consagrado, aprendeu a ouvir a voz de Deus com o sacerdote Eli. Era um homem que ouvia muito a Deus, mas teve um problema para encerrar o passado. Acontece que Samuel, em uma história também muito linda, ele unge Saul. Ele descobre que Saul seria o novo rei de Israel. Foi um pedido do povo. Samuel ficou triste com o pedido do povo, porque até aquele momento, Samuel era como se fosse o rei de Israel. Ele era o juiz, ele era a autoridade máxima em Israel. Mas o povo pede para Samuel: nós queremos um rei, como todas as nações ao nosso redor têm um rei, nós também queremos um rei. Samuel fala com Deus, Deus fala com ele, história com detalhes extraordinários aqui. Só que chega um momento, depois que Samuel unge o rei Saul,
instrui, disciplina, encoraja, motiva, ensina o rei Saul. Tem um momento que, por causa dos pecados do rei Saul, Deus anula o reinado de Saul. Deus rejeita Saul por aquilo que Saul faz, pela desobediência de Saul. E aí, irmãos, Samuel enfrenta um problema. Porque Samuel teve dificuldade de encerrar o ciclo de Saul. Ele teve dificuldade de encerrar o seu passado com relação ao rei Saul. Então no versículo, ali não está aparecendo, mas no versículo 1 do capítulo 16 de Samuel, Deus tem que, de uma certa forma, dar uma dura no profeta. E Deus diz assim para Samuel, olha o que está escrito lá. O Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai ficar preso no seu passado? Está escrito assim ou não está? Tá. Não com essas palavras, mas esse é o sentido. Deus diz para Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Até quando? Até quando o que aconteceu ontem vai te impedir de caminhar hoje? E por que Deus estava dizendo isso para Samuel? Era muito simples. Olha a sequência do texto. Deus diz assim, eu não quero mais que ele, o Saul, seja rei de Israel, eu não quero mais. Escuta, gente, tem coisas na nossa vida que Deus não vai querer mais. Tem coisas que nós temos hoje e que amanhã vai ter que mudar. Nós vamos aprender hoje aqui esse segredo da adaptação, né? Então Deus diz para Samuel, olha, eu não quero mais o Saul, encha um chifre com azeite, leva esse chifre com você, vai para Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Quem que era Jessé? O pai do rei Davi. Leva esse chifre com óleo de unção até a casa de Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então olha como funcionava, como estava funcionando a cabeça de Deus. Gente, por um tempo Saul reinou, por um tempo ele obedeceu, agora acabou o tempo dele. Ele desobedeceu, ele foi infiel, ele desrespeitou o Senhor, acabou o tempo dele. Na mente de Deus, algo novo já estava preparado. E não era qualquer algo novo, irmãos. Era o maior rei que uma nação viria a ter. O símbolo de fidelidade, o símbolo de obediência, o símbolo de amor, o símbolo de dedicação. Um homem segundo o coração de Deus. Quem é o homem segundo o coração de Deus? O Davi. A ninguém mais Deus diz esta expressão. Davi foi o único homem com relato bíblico a ter sido o homem segundo o coração de Deus. E o que o Samuel estava a ponto de perder? Gente, escuta isso. Por não se libertar do passado, com pena de Saul. Ah, não, mas Saul, Deus podia rever. Eu entendo que essa era a pena que estava no coração de Saul. Aliás, de Samuel. O Samuel deveria estar pensando, tadinho do Saul, ele foi rejeitado, como vai ser para ele e tal? Por não encerrar o seu passado, o Samuel estava impedindo que algo novo de Deus chegasse sobre ele e sobre toda uma nação. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Então, é interessante, gente, entender essa mensagem. E entender aqui que Samuel foi confrontado por Deus a deixar Saul de lado. Chega de Saul. E parte para algo que está à frente de você. Da mesma forma que Samuel teve que encerrar esse passado, nós também temos que encerrar alguns passados na nossa vida. Sim ou não? Claro que tem. Empregos que perdemos. A gente tem que aprender a encerrar isso. Estou dando alguns exemplos aqui simples do dia a dia. Então, talvez você teve um emprego excelente, mas não tem mais. E se você ficar se lamentando por esse emprego, se isso ainda te entristecer, te fazer ficar abalado, abatido, entristecido, isso significa que você ainda não encerrou esse passado. Isso pode estar impedindo a tua alma de se fortalecer para algo que Deus tem para você mais para frente. Padrões financeiros perdidos.
Antes você tinha um padrão e de repente alguma coisa aconteceu, você não tem mais esse padrão e você está remoendo essa perda até hoje. Prejuízos que você teve em alguns negócios mal feitos. Quem já perdeu dinheiro em algum negócio mal feito aí, levanta a mão. Prejuízos. Escuta, encerra isso. Passou, não lamenta mais. Mais tem o Senhor para te dar. Oportunidades perdidas. Sabe aquelas oportunidades que você diz assim: nossa, Deus, perdi. Era para eu estar ali. Irmãos, acabou. Eu me relaciono às vezes com pessoas, gente, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Mas às vezes nós encontramos pessoas, por exemplo, que já se casaram de novo. 5, 10, 15 anos de casado de novo. Mas você percebe traços de pessoas que perderam uma oportunidade de casamento lá atrás. E até hoje, mesmo com outro cônjuge, ela ainda tem dores dentro de si, porque não soube encerrar o seu passado. Escuta, eu estive pensando em algumas coisas aqui, meditei muito, li muito, conversei muito com algumas pessoas. E tem alguns sintomas muito práticos e visíveis quando temos alguns problemas com o passado. Não significa que se você tem isso daqui, você tenha que encerrar passado. E também não significa que você, se você não tiver nenhum desses sintomas, que você está totalmente resolvido com o seu passado. Não, não é isso. É apenas para que você se classifique. É apenas para que você olhe para esses sintomas e faça a sua avaliação. Por exemplo, existem alguns assuntos na sua vida que tem a ver com o passado, que você sonha frequentemente. Se você deixou algo mal resolvido no seu passado, é possível que isso venha de forma inconsciente. Isso até mesmo por algumas linhas científicas apontam que muitos dos nossos sonhos, esses sonhos que sonhamos enquanto dormimos mesmo, de olhos fechados, muitos desses sonhos apontam questões no nosso inconsciente. Então, às vezes, de repente, o David não terminou os estudos dele. Estou dando exemplo. E aí o David sonha frequentemente que ele está de novo estudando. Ele acorda e diz: nossa mãe, sonhei que eu estava estudando. Aí passa 1 mês, 2 meses, ele sonha de novo. Nossa, sonhei que estava estudando. Sonhei que estava estudando. Porque ele deixou um ciclo na vida dele sem ser encerrado. Nossa, eu não sei o que acontece. Vira e mexe. Eu sonho com... Me dá um nome aqui que não... Tem algum Aguinaldo aqui, irmãos, na igreja? Não, graças a Deus. Aí a irmã pode dizer assim: nossa, vira e mexe. Eu sonho com o Aguinaldo. Quem que é o Aguinaldo? O Aguinaldo é o menininho que ela se apaixonou lá quando tinha 12 anos de idade. Ela criou sonhos e ilusões e ela nunca encerrou. Sonha com relacionamentos que já acabaram, mas porque o passado não foi bem encerrado. Sonha com empregos que você já teve. Tem alguém aqui... Não vou fazer essas perguntas porque eu posso gerar problemas. Mas os sonhos podem ser indícios de passados não encerrados. Conteúdos de conversa, vira e mexe, você toca naquele assunto, vira e mexe, você toca naquele assunto. Irmãos, eu identifiquei pelo menos uns 3 aspectos na minha vida que não tinham sido bem encerrados no meu passado. Né? Tantas coisas aqui que se eu fosse contar, pode ser coisas tão simples e banais para vocês, irmãos, mas eu vou ilustrar um aqui tão simples, mas que para que você entenda que passados têm que ser encerrados para a gente ir para frente. Tá bom, irmãos? Sim ou não? Beleza. Vocês sabem que eu tenho uma paixão por carros. Não é engano de ninguém. Eu tenho uma paixão por carros. Se eu tivesse dinheiro, seria um problema. Porque eu acho que eu teria uns 3 ou 4 carros. Teria a relíquia, teria o carro do passeio, teria o carro... E aí vai. E alguns anos atrás, eu tive um carro que me apaixonei nele. Né, amor? Minha esposa acha ele horrível. O carro só me deu problema, fundiu o motor, quebrou o câmbio. Com garantia de fábrica. Foi um Mazira. Motor V6, eu gosto de potência, irmãos. Mas eu parei de correr.
Agora eu sou um homem responsável. Não passo de 240 de jeito nenhum. Não, brincadeira. Aprendi que os anjos só vão até 120, 140 na descida. Passando disso, os anjos já não acompanham mais o carro, a gente está sozinho, é responsabilidade nossa. Mas esse carro me deu muito problema. Eu fiquei com esse carro aproximadamente 110 dias. Mas nas minhas mãos ele não ficou mais do que 15. O restante ele passou na concessionária. Fizemos uma viagem com família para o Mato Grosso. E a concessionária, numa revisão, não tirou um vazamento de óleo. Ele quebra o motor indo para Rondonópolis. O carro, quando eu levei na concessionária lá, eu fui obrigado a deixar o carro, porque eu teria que assinar um termo de responsabilidade para tirar o carro de lá e voltar dirigindo com ele, porque poderia causar um travamento no motor e um acidente, e eles não iriam se responsabilizar por isso. Ficou 45 dias esperando uma peça chegar da Coreia. Os pistões, né? Acho que é pistão que fala. Chegar da Coreia. Um carro de 6 cilindros. Quanto pistão tem? 6. E aí eles me ligaram e disseram: o senhor Renato chegou. Depois de 45 dias ele disse: chegou, Renato. Eu falei: graças a Deus. Passou 5 minutos, eles me ligaram e disseram: chegou, mas chegou apenas 5 pistão, não vieram 6. Eu falei: como que vem uma peça de navio da Coreia e chega só 5? E foi um grande problema. Bem, acabou, devolvi carros, prejuízos, aqui e assim vai. Mas até hoje, quando se fala em carro, em qualquer lugar, eu tenho que contar essa história. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer isso, eu tenho que dizer aquilo outro. E eu fui identificando essa semana que esse é um passado que eu preciso encerrar na minha vida. Ou comprando o outro. Entendeu? Ou largando de vez. São coisas que precisam ser encerradas. Eu estou contando essa história simples, irmãos, porque às vezes nós temos que... Quando eu casei, irmãos, a minha esposa, não vou entrar muito em detalhes aqui, para não entrar em alguns detalhes a mais da minha história de adolescência e tudo mais, que já está ficando chato isso. Mas quando eu casei, a minha esposa falava assim: amor, por que você gosta desse tipo de carro? Antigo, não é moderno mais, olha para esse mais moderno. E eu fui ver, irmãos, que eu tinha passados não encerrados. A gente está pensando ainda em coisas do passado, quando na verdade existem coisas muito melhores agora, na modernidade. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então, às vezes, sempre que está conversando sobre relacionamento, vem na sua mente assuntos que já passaram. Essas conversas repetidas, esses conteúdos de conversas que são o tempo inteiro retomados. Quando está falando de algum assunto que diz respeito, por exemplo, à ofensa, você vem com aquela mesma história daquele fulano que ofendeu, que já tem 10 anos, 5 anos que isso aconteceu. Gente, vamos encerrar o passado. Quem está me entendendo hoje aí, diga amém. Encerrar o passado. Alguns entraves emocionais. Eu estive no lugar essa semana agora, né? Eu cheguei de lá ontem. Eu falei com a minha esposa, eu tive uma experiência nas minhas emoções muito difíceis há 3 anos atrás. E eu falei para minha esposa: amor, até hoje, quando eu passo aqui na porta, eu sinto algo dentro de mim, um entrave, uma tristeza, uma angústia. Eu não gosto desse lugar, porque tem alguma coisa no passado que não foi encerrada. Uma porta de uma casa que você passa, que você morou, e que você sente algum tipo de angústia, um nome que você ouve, tantas coisas que você precisa aprender a encerrar o passado. Está entendendo, irmãos? Agora, como é que você vai encerrar isso? Olha aqui, bem rapidinho. Escuta. O melhor que você tem para fazer é fazer balanços dessa experiência que você viveu e que ainda não está encerrada. Sozinho ou acompanhado por alguém da sua confiança, conversar, escrever e enumerar tudo que você aprendeu e tudo que você sentiu nessas experiências do passado. Se hoje você teve uma experiência muito ruim, você está muito para baixo, e se amanhã você acordar para baixo por aquilo que aconteceu hoje, escuta, você precisa parar, você precisa avaliar tudo o que aconteceu, o que você foi responsável, o que você não foi. Escreva. Quem aqui gosta de escrever um pouco sobre a sua vida? Vocês sabiam que, não sistematicamente, mas vocês sabiam que eu tenho um diário pessoal da minha vida? Se alguém pegar o meu iPad, quiser curiar, tem uma pasta aqui que está escrito Confissões. Eu escrevo sobre o meu dia. Às vezes eu chego em casa, irmãos, final do dia, angustiado, oprimido, muitas coisas acontecendo naquele dia, muitas coisas. Eu vou para o meu diário.
Mas eu não tenho aquela coisa, querido diário. Não, gente, eu não sou adolescente. Mas eu vou dizer assim, hoje aconteceu algo que me tirou a alma do lugar. Fiquei extremamente chateado quando o irmão Salomão pegou a minha prancha de surf. Isso é uma história nossa, isso é uma história que ninguém vai entender. E aí eu vou colocar no meu diário ali, eu vou escrever. E quando eu termino de escrever, irmãos, e eu sempre termino o diário com uma palavra de oração. Aí eu coloco oração. Senhor, por causa de tudo isso que eu passei, eu te peço isso. Eu encerro o meu dia. Então, se você acordar amanhã triste por uma briga que aconteceu hoje, entenda, você precisa encerrar, porque amanhã é um novo dia. Gente, até as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Até as misericórdias se renovam manhã após manhã. Por que você vai viver um novo dia com o peso de algo que passou na sua vida ontem? Estão entendendo isso, gente? Então aprenda a encerrar. Como encerrar? Faça balanços. Balanços, meditando, escrevendo, conversando com alguém. Reflita e diga, bem, hoje eu vou abandonar, eu decido perdoar, eu decido finalizar esse sentimento. Não vou sofrer mais por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu disse. Eu vou encerrar isso. Então, faça balanços. Segundo, deixa ir. Seja o que estiver incomodando o seu passado. Por exemplo, pode ser um erro que você cometeu. Pode ser um prejuízo que você teve. Pode ser uma palavra que você deu e feriu alguém. Ou pode ser uma palavra que a pessoa deu e te feriu. Faça o seu balanço. Escreva, medite, raciocine. Aprenda tudo o que dá para aprender com essa experiência. E agora, deixa ir. Se alguém te falar assim, vamos jogar bola, vai jogar bola. Pode pregar aqui, mas o pecado foi ontem. Vai pregar. Deixa ir. Já resolveu. Deixa ir. Entende isso, irmãos? Marido e mulher, gente, casamento é um dos lugares mais propícios para que passados não sejam encerrados. E tem uma coisa que mulher sabe fazer, desculpa, gente, mas essa é a verdade. Uma coisa que mulher sabe fazer, irmãos, elas guardam as chaves de todos os dias do passado. E quando elas falam qualquer coisa, e quando a gente fala qualquer coisa, ela faz assim, ó. Chave do dia 7 de 2 de 1987. Naquele dia, você fez isso. Gente, encerrou. Acabou o passado, encerrou o passado. A Bíblia fala que quem suscita essas coisas do passado separa os melhores amigos. Estão entendendo, irmãos? Então, como que você encerra passado? Faça os seus balanços, deixa aí. Não recupere isso mais, não sofra mais, não fale mais sobre isso. E terceiro, recomeça. Se você não recomeçar, significa que o passado não está encerrado. Agora, quando você, e eu já estou passando um pouquinho, vocês me dão mais uns minutinhos hoje? Quando de ceia, mais outras atividades, geralmente demora um pouquinho mais. Então, olha só, o que acontece quando nós sabemos encerrar o passado? Irmãos, nós potencializamos algo interessantíssimo no ser humano, que é a sua capacidade de se adaptar. Tem até algo importante para a gente entender, que todos nós podemos ser avaliados no nosso QI, na nossa inteligência, no nosso QE, que é o nosso emocional, e no nosso QA, que é a nossa capacidade de adaptar. Quem aqui, quando chega num ambiente novo, você não conhece ninguém, tem dificuldade de adaptação? Quem aqui tem? Eu tenho. Se eu estou com você, eu vou brincar, eu vou rir, mas se eu estou em outro lugar, eu demoro a me adaptar. O meu QA não é tão alto. Pessoas com QA baixo sofrem para ter sucesso na vida. Por quê? Porque a vida não é linear, gente. A vida é altos e baixos. É ou não é, gente? Tem crente aqui na igreja hoje, irmãos? A vida tem altos e baixos. Então nós temos que aprender a adaptar. E se a gente fica preso ao passado, a nossa adaptação demora. Alguém que para mim foi um exemplo tremendo de adaptação foi o profeta Elias. E para encurtar um pouco a história, o Elias viveu 3 anos e meio de muita seca. E quando a seca é anunciada, Deus diz, vai para um ribeiro chamado Querite.
e beba água desse ribeiro, os corvos vão te alimentar com pão e com carne. Então, era de se imaginar, pelo menos na minha mente, que se Deus me mandou ir para um ribeiro, num tempo de seca, aquele ribeiro nunca vai secar. Porque aquilo que vem de Deus nunca acaba. É verdade? Não é verdade. Não é verdade. O fato é que eu vim de Deus para minha esposa, mas eu vou acabar um dia. Ela veio de Deus para mim, mas ela vai acabar um dia. E nós temos que aprender a lidar quando aquilo, que mesmo sendo de Deus, acabou. Então Elias está ali, tomando água num tempo de seca. E de repente, a Bíblia diz assim, mas algum tempo depois de quê? De Deus ter mandado Elias ir até o ribeiro de Querite. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Acabou. Então o Senhor Deus disse a Elias, apronte-se e vá até a cidade de Sarepta. Lá uma viúva vai dar a você de comer e de beber. Elias lamenta pelo ribeiro que secou, gente? Não lamenta. Ele sofre, ele chora, ele reclama, ele murmura. Nada. Ele apenas levanta e vai. A capacidade de se adaptar é importante. Há um tempo atrás, nós tínhamos tanto tecladista aqui na igreja, irmãos, que se brincar dava briga para tocar. Hoje, por algumas razões, trabalhos e desistências, e agenda e outras coisas, se a Giovana não vier, não tem teclado. Alguém vai sofrer por isso? Causa dores, causa sofrimento. Só que é o seguinte, a realidade hoje então embora. Quem vai me alimentar hoje? São os corvos? Então me dá carne. É a viúva? Tudo bem, me dá aí. A nossa capacidade de adaptação é proporcional à nossa capacidade de encerrar o passado. E por fim, um episódio que acontece com Pedro. Aqui. Passado encerrado, então, passado encerrado potencializa a nossa adaptação, causa menos sofrimento. E passado encerrado potencializa o perdão para recomeços. A gente tem uma história onde Pedro nega Jesus. E um detalhe breve dessa história é que quando ele nega por 3 vezes, é engraçado isso. Pedro é posto no sinédrio por João. João tinha conhecidos ali na casa, na verdade na casa do sumo sacerdote, do antigo sumo sacerdote. E a moça que abre a porta para o Pedro entrar, ela diz assim, você estava com ele. E Pedro diz assim, não, eu não conheço ele. Logo depois, Pedro, numa noite fria, perto de uma fogueira, os homens que estão com Pedro, diz para Pedro, você também era um deles. Pedro diz, não era nenhum deles. Aí, passado mais um pouquinho, o primo do soldado, Malcom, que teve a sua orelha cortada, ele olha para Pedro e diz assim, eu acho que eu te vi com eles. E Pedro diz assim, de jeito nenhum, eu não conheço esse homem. E quando Pedro diz isso pela 3ª vez, o galo canta. E aí, que galo foi esse? É uma outra história. O galo canta e Jesus olha para Pedro. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou o quê? Repita para mim forte. E chorou? Muitas palavras em várias versões bíblicas mudam. A palavra amargamente está em todas as versões bíblicas que eu tive acesso. Pedro não teve um choro apenas. Pedro deixou que a amargura entrasse dentro do coração dele. Ele volta a pescar. Ele não volta para um pecado, mas ele volta para uma vida natural. O problema de Pedro com o seu passado não foi o que fizeram com ele, mas o que ele fez com Jesus. Pedro tinha dito para Jesus, quando Jesus anunciou que Pedro iria negá-lo, Pedro tinha dito para Jesus, de jeito nenhum, eu vou com você até a morte. Pedro estava frustrado e altamente frustrado com ele mesmo. A amargura tomou o coração de Pedro. Tanto é que nos próximos capítulos, acho lindo, várias das versões bíblicas
dedica uma sequência, talvez, de uns 10 versículos, intitulando essa sequência com o título Jesus e Pedro. E o que Jesus estava fazendo com Pedro? Ajudando Pedro a encerrar aquele passado. Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro está dizendo: eu te neguei, mas eu te amo. E Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pedro, então apacenta, então recomeça. Aquele tempo que Jesus teve com Pedro foi para que Pedro encerrasse e perdoasse a si mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Escuta, alguém é como eu me cobro muito, eu sou perfeccionista. Quando algo não sai como eu gostaria, eu sofro muito. Mas tem momentos que a gente tem que perdoar a si mesmo, perdoar os nossos próprios erros, encerrar esse passado perdoando a mim mesmo. Pedro não era o melhor, mas ele não precisava ser para cumprir com o que Jesus tinha para ele. Pedro não era perfeito, mas Jesus nunca tinha procurado os perfeitos. Então Jesus teve uma conversa com Pedro, irmãos, para encerrar o passado de Pedro. Na Bíblia, nunca mais se vê algum relato do que Pedro tinha feito com Jesus. Ele não fala mais isso nas cartas. Ninguém fala sobre isso em Atos. Não tem nenhuma consequência, nada, pelo contrário. A sombra de Pedro curava, os milagres aconteciam. Pedro era chamado quando tinha morte, ele orava, a morte saía, pessoas ressuscitavam, milagres aconteciam. Ele prega para Cornélio, o Espírito Santo visita aquela família. Não teve uma consequência sequer do erro de Pedro, porque depois que Pedro erra, Jesus senta com Pedro e diz: é importante nós dois encerrarmos esse episódio. Eu estou indo embora, você só vai me ver na ocasião da ressurreição. Então eu quero deixar uma coisa bem encerrada: eu e você, não tem nada em mim que te condena. Não tem nenhum problema que você fez, está tudo resolvido, pode continuar a sua vida, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. E Pedro está pondo uma pedra, está pondo um capítulo final no erro, e um dos erros mais graves que ele comete na sua vida. Estão entendendo isso? Então, irmãos, queria ter mais tempo, mas não tem. Eu quero terminar dizendo: perdoe a si mesmo por aquilo que você já fez de errado. Para de se acusar, de se culpar. Tira esse peso. Porque escuta, aquela mulher adúltera pega no ato do adultério. Eu não sei, irmãos, quanto a você. Davi deitou na cama com a minha esposa essa semana, né? Eu entrei no quarto, estava o Davi deitado com a Rubisleia, e eu brinquei e disse: rapaz, se eu ver um homem deitado com a minha esposa, morre os dois. E eu fico pensando, aquela mulher pega em adultério, no ato do adultério. Acontece toda uma cerimônia ali de Jesus, de perdão e tal. Quando aquela mulher levanta a cabeça, não tem mais acusador, Jesus diz: cadê os seus acusadores? E por fim, Jesus encerra o passado daquela mulher dizendo: se eles não estão te acusando, eu também não te acuso de nada. Vai, não peques mais. Tua vida está sendo zerada agora. Vai, se perdoe também. Mas Jesus, ainda estou com as roupas íntimas aqui da minha traição. Ainda estou com o cheiro do macho no meu cangote. Ainda estou com o cheiro daquele homem. Ainda nem tomei banho depois do ato sexual. Jesus está dizendo: acabou. Encerra isso. Não te acuse mais. Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Quem é que vai te acusar? Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem te justifica? Então escuta, gente, encerrar o passado é fundamental para a gente tomar posse daquilo que Jesus tem para nós. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Oh, obrigado por ter me esperado até esse momento. Glória a Deus. Eu quero só orar com você. Giovana, me ajuda aqui rapidinho. Quero só orar com você. Pai, ajuda agora a mim e a minha igreja a encerrar o passado.
Se alguém teve mais e não tem agora, e está triste por aquilo que perdeu, encerra o passado, recomece. Balança os feitos, deixa ir o que se perdeu e recomeça. Se alguém se culpa, encerra passado. Senhor, se alguém viveu algo ruim que de alguma forma está marcando, livre-nos deste passado. Que o passado seja encerrado em nome do Senhor Jesus.